Olá, viajante. Já imaginou estar preso no fundo do oceano em uma caverna com um pequeno bolsão de ar e depender de alguém te achar para sobreviver? Pois bem, essa foi a real e desesperadora história do espanhol chamado Xisco Gracia. – 15 de abril de 2017. Nesse dia, Xisco, que tinha 54 anos na época, decidiu fazer um mergulho como de costume, em Maiorca, no litoral da Espanha. Ele amava gastar a maioria do seu tempo mapeando e descobrindo cavernas que existiam perto da ilha. Nesse dia então, ele decidiu ir com seu amigo Guillem Mascaró, para facilitar e agilizar o processo do mergulho. Então eles iniciaram os trabalhos, começando por uma imensa caverna com diversas câmaras. Eles dividiram as funções. Enquanto Garcia coletava rochas e materiais que achava nas cavernas, Mascaró explorava as câmaras que ele achava em volta. Eles decidiram voltar para a superfície, afinal o ar que estavam usando estava acabando. E é a partir daí que as coisas começam a ficar complicadas. Eles se encontram em um ponto da caverna, mas percebem que sua guia tinha rasgado. Isso significava que a corda que eles usavam para se guiar e voltar para fora da caverna estava estourada, ou seja, não tinha como saber o caminho de volta. Nesse ponto, estavam consumindo o ar de emergência. Bom, e com toda essa situação piorando cada vez mais, Gracia lembra de ter ouvido um comentário sobre uma câmara com um bolsão de ar nessa caverna. Então eles não precisaram procurar muito, afinal Mascaró já tinha mapeado a maioria das câmaras. Após finalmente acharem o bolsão de ar e ficarem mais tranquilos, eles começam a discutir uma solução para tudo isso. Afinal, a situação estava começando a ficar grave. Eles já haviam percebido que nesse ponto estavam correndo risco de vida. Eles estavam em uma corrida contra o tempo, afinal o oxigênio iria acabar em algum momento. Após alguns minutos pensando, chegaram à conclusão que apenas um poderia ficar, afinal não havia oxigênio para duas pessoas sobreviverem muito tempo ali. Então Mascaró decide usar o oxigênio que estava sobrando, para ir atrás de ajuda e ver se alguém conseguia ajudar eles. Afinal, ele era mais magro e consumia menos oxigênio, dando alguns minutos a mais para tentar salvar os dois. Gracia então fica sozinho. Sem muita escolha, ele começou a explorar a caverna. Saiu da água e ficou sobre uma superfície de rocha, ao lado da abertura para entrar na câmera. Como se tudo já não fosse desesperador o suficiente, 2 das 3 lanternas dele tinham pifado. Então com isso ele sabia que tinha que ficar no escuro e racionar até mesmo a bateria da lanterna. 8 horas depois, Gracia diz que nas primeiras horas ele ainda tinha esperança que Mascaró tivesse se salvado e ia trazer ajuda. Mas daí em diante, o pensamento dele ficou totalmente diferente. Na cabeça dele começou a passar que Mascaró tinha morrido perdido nas cavernas e que ele estava sozinho, sem ninguém saber que ele estava naquele cubículo infernal, no fundo do oceano. Ele passava a maioria do tempo com a lanterna apagada, então estava quase sempre no escuro. Ele não sabia se tinha passado minutos, horas ou dias. Conforme as horas iam passando, o oxigênio começou a ficar mais escasso, causando cada vez mais exaustão em Gracia. Isso afetou tanto ele que começou a delirar, ver coisas tipo bolhas e luzes, como se tivesse alguém chegando para salvar ele. Afinal, era o que ele mais queria naquele momento, mas era tudo da cabeça dele. Então vamos lá. Gracia estava totalmente no escuro, preso em um lugar minúsculo, com muito frio, afinal era uma caverna no fundo do oceano, sem saber quanto tempo ele estava lá, com fome e ainda por cima o oxigênio acabando, dando fortes dores de cabeça e um mal-estar terrível. Basicamente ele estava definhando cada vez mais. Ele ficou tanto tempo preso no escuro, naquele lugar, que perdeu a percepção do tempo. Ele achava que já tinham passado dias naquele lugar. Nesse momento ele ouviu um estouro alto. Se encheu de esperança achando que era Mascaró, mas tudo ficou em silêncio de novo. Foi nesse momento que ele passou pela pior parte dessa terrível história. Esse estouro eram rochas que caíram dentro da caverna, levantando uma densa fumaça, deixando a água mais turva ainda. Então se já estava ruim achar ele antes, imagina agora. A lanterna dele estava quase apagando. Ele decidiu então descer até o equipamento dele no fundo da entrada da câmara e nadar até lá para pegar a faca dele. Ele disse que fazia ele se sentir mais seguro, e convenhamos, os planos dele eram usar como último recurso, para se matar rápido caso começasse a definhar cada vez mais. Ele estava realmente cogitando a escolha entre definhar sem oxigênio ou se matar. Mais inúmeras horas se passaram, e ele estava em um estado crítico. Então após minutos, houve bolhas de uma luz de novo.
Pensou que era coisa da cabeça dele, mas dessa vez era real. Então alguém emerge na entrada da caverna. Esse homem era Bennett Claremore, um velho amigo de Gracia que ele conhecia há muito tempo. Eles se emocionaram quando se viram. Ficou abismado na situação que Gracia se encontrava e que deu oxigênio novo para ele, que conseguiu respirar ar puro novamente. Claremore conta que Mascarou conseguiu sair da caverna e pedir ajuda, mas que demorou por conta da dificuldade de visualização no local. Ele levou Gracia finalmente para a superfície. Lá havia uma equipe de socorros para Gracia, que estava com hipotermia e com problemas respiratórios, mas após alguns dias ele ficou melhor e voltou à vida como era antes. Foram mais de 60 horas preso na caverna. Ele diz que nunca vai esquecer aquele momento torturante de ficar sem saber se passou dias, horas ou minutos, e que isso nunca vai sair dele. Mas mesmo com tudo isso ele ainda mergulha. Não como antes, mas nunca largou o oceano. Então vamos lá. Imagina ter talassofobia e ficar preso nessa situação. Chega a ser algo brutal. Você acha que sobreviveria ou sucumbiria e usaria a faca? Bom, deixe nos comentários e apoie o canal. Afinal, somos uma família em crescimento. E se você gosta do vídeo nesse tema, assista esses dois. Eles vão te deixar de boca aberta. Bom, espero vocês nos próximos vídeos. Não esqueçam de se inscrever e deixar o like. E até mais.